atendimento muito bem elaborado, né? Na Igreja Católica, a gente tem desde o atendimento à pessoa ao cemitério, a bênção da sepultura, a missa de sétimo dia, né? E outras tradições, tradições religiosas vão ter esse momento de abordar a morte. Mas isso é muito importante, muito importante. Agora, doutor, além do paciente em cuidado paliativo, a família também ela também é atingida, né, de certa forma, por esse momento, né? O que acontece é o seguinte, é curioso isso, que o paciente que está adoecendo com a doença em cuidados paliativos, ele fica muito preocupado com a família. Família, né? Ele sofre pela família. E a família, no caso, ela fica muito, a gente que é latino é muito assim emotivo, eu vou fazer o melhor. E essa definição, o que é o melhor? É operar novamente o que Júlio está recomendando e o que o cuidados paliativo acha. Mas se Júlio operar e esse paciente ficar pior e ficar na UTI e não sobreviver, eu vou encurtar a vida. E essas crises todas, elas melhoram quando tem a família. E eu brinco com o paciente, eu falo assim, na vida não existe hipótese nula, né? Que na ciência a gente usa. Não tem como testar. Se operar vai para esse caminho, não. Então você tem que decidir e esquecer, às vezes, os outros caminhos. Então essa que é a grande dificuldade e uma equipe multidisciplinar ajuda nisso. Existe alguma questão ética em relação aqui, quando se trata do cuidado paliativo? Existe. É o seguinte, é uma confusão das pessoas entre eutanásia, cuidados paliativos, ortotanásia, né? Isso. A eutanásia, no Brasil, não é um tema debatido, né? Lá fora, na Europa, a gente sabe que tem lugares que tem, né? Mas, hoje aqui no Brasil, qual a grande questão do cuidados paliativos? Hoje a gente sabe que até aumenta a expectativa, isso é uma coisa. Isso. Além disso, o sofrimento é o controle dessa questão do sofrimento. E o paciente, ele fica o centro do cuidado. Ele vai definir até onde eu quero ir. Me levam de novo para a UTI ou não me levam? Né? Júlio vai operar novamente ou não vai? Ele começa a definir. E aí tem uma equipe treinada para isso. Então, normalmente, quem não está no ambiente hospitalar e a família, quando ouve essa palavra a primeira vez, ela acha que vai matar. Isso. Que vai deixar para lá, vai ficar de canto, então não vai pensar mais no tratamento, quando na verdade não é isso. É realmente o foco na qualidade de vida de uma doença que, a princípio, está nesse contexto de terminalidade. A pessoa não tem um tratamento que vai reverter completamente a doença. É interessante, o senhor citou, mas interessante. A igreja tem uma distinção e tem informações sobre ela. Nós temos a eutanásia, a eutanásia, a ortotanásia e a distanásia. Distanásia, que nos Estados Unidos ele chama de obstinação terapêutica, acho que é obstinação. É uma falha, Então, ó, na igreja, né, eticamente, na igreja, a eutanásia é condenada quando você provoca a morte da pessoa. Encurta o tempo de vida. A ortotanásia a ortotanásia é a mais ética, porque você dá qualidade de vida até a pessoa expirar. Foi que o Papa João Paulo II, ele assumiu, ele quis que fosse aplicado nele a ortotanásia, ou seja, deixam morrer em paz, né, dando todo o cuidado. Agora, a distanásia, que é a obstinação terapêutica, é aquela que você faz submete ao sofrimento a pessoa. Né, e é uma falha nossa da medicina mesmo, porque a gente lida com a doença como se fosse uma guerra, né? Vou vencer a doença, vou fazer isso. Fazendo a pessoa sofrer. Na minha área de neurocirurgia, é uma área difícil de lidar com isso, porque você lida com doenças graves, procedimentos arriscadíssimos, né? E você vai ter que conversar com a família, o jeito que você fala vai decidir a ele se ele vai ou não para aquele procedimento. Então, quando você compartilha isso com um oncologista, com o clínico, essa decisão é compartilhada. E eu brinco com o paciente, eu falo, cada um tem as suas ferramentas. E para quem é martelo, tudo é prego. Né? E o cirurgião, que ele sabe fazer? Operar. Então a gente fica o tempo todo nessa luta para dizer assim, ó, até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Não é fácil. Eu imagino o sofrimento seu como médico, da pessoa também colocar uma carga nos seus ombros, tipo assim, mas se você operar, vai ficar em estado vegetativo da sua área, tem muita... Então tem medo de repente, achar que de repente o que você possa fazer, isso vai trazer alguma coisa pior, né? E é comum, padre, que eu brinco até com o paciente, quando você fica doente, você fica que nem criança. O senhor deve notar isso também na parte religiosa, né? Uma pessoa completamente vulnerável, com aquelas frases chavões que são difíceis, tipo, se fosse sua mãe, você operaria ou não operaria, né? E cada pessoa é uma pessoa, né? E você tem que colocar isso, assim, minha mãe é uma pessoa, você é outra pessoa. Eu vou te colocar todas as ferramentas e além, aqui no Brasil, é muito forte a medicina paternalista. Como se o médico soubesse de tudo e eu vou decidir por você melhor do que você mesmo. Quando você começa a individualizar, a pessoa fala, é verdade. E aí ela quer participar mesmo da decisão. Acho muito difícil hoje o paciente terceirizar. Ele quer entender os prós e os contras, tanto que hoje ele ouve outras opiniões, eu até recomendo isso, né? O senhor falou daquela vez, o senhor até acha bom, né? Vai ouvir outras pessoas, eu acho bom. Tem paciente que fala, você fala mais bonzinho, o outro foi mais duro. Eu fiz, faz a média dos dois, é melhor.
Né? Então, assim, essa parte da medicina, de você participar é mais difícil, mas é o melhor para todo mundo. Porque cada pessoa é uma pessoa, né? Eu brinco com o paciente, mas não é minha mãe que vai operar, é você. E você é diferente dela. Então, eu vou te explicar os prós e os contras e a gente vai decidir junto.